cidadãos e cidadãos aqui da nossa querida Goiânia e da fronteira oeste do nosso Rio Grande, a ponta mais meridional desse estado do nosso grandioso país. Então, essa região é uma região especial na relação com as fronteiras, na formação também cultural, política, étnica do povo. E eu me sinto muito bem toda vez que posso olhar para as pessoas, cada uma de vocês, também as pessoas mais do bairro, do centro, porque expressam a pluralidade e a diversidade da formação do povo brasileiro, portanto também do povo gaúcho. Nós temos muito de brasilidade, sim, mas muito também de latino-americanismo. Isso é bom. Mas eu saúdo então a cada um de vocês, a todas e todos, como militantes, como vocês são. E militamos por uma causa que não é individual, pessoal, é coletiva e solidária. O PT, um partido de esquerda, o socialismo democrático, não surgiu de cima para baixo, dos gabinetes de legisladores ou de executivos. Ele surgiu de baixo para cima, um tempo muito difícil para o povo brasileiro, em plena ditadura. Ele surgiu enfrentando a ditadura e o patronato que se considerava assegurado pela ditadura, impondo contra os trabalhadores os seus direitos. E já foi relatado pelos companheiros que depuseram aqui situações seríssimas, que, por incrível que pareça, a ditadura acabou, mas o sistema capitalista, na sua fase neoliberal, dá continuidade ao processo de reduzir custos para aumentar os lucros dos empresários, e o custo principal para ele é mão de obra. Para ele, o trabalho, o empregado, o trabalhador, a trabalhadora é um custo. Portanto, quando ele tem que pagar alguma coisa a mais para exercer alguma questão social, por conta de que o Estado democrático de direito tem que fazer com que a economia gire melhor, ele se queixa que tem muito imposto e que isso encarece a produção e que tem que diminuir o custo, e como não podem deixar de pagar imposto, mas muitos na verdade são honestos, eles calculam em cima do trabalhador, substituindo o trabalhador mais antigo, mais caro, mais novo, ou então pressionando os governos que eles financiam para eleger, para que flexibilizem as leis trabalhistas, sociais, previdenciárias, como nós estamos sofrendo com este governo que é o legítimo representante do pensamento mais retrógrado da classe dominante, mas muito bem inserido na visão do capitalismo, de considerar as pessoas coisa, número, mercadoria. Essa é uma visão fria das coisas que a gente viu quando este governo tratou a questão da epidemia. Não passou nem pelo olhar de qualquer sentimento humano, qualquer relação que mostrasse que aquilo que estava acontecendo era algo que não podia ser tratado de forma fria, distante. Chegou a pensar na tal de contaminação do rebanho, isso, número X do gado que se contamina, e só separar aquilo e o que se contaminou morreu, tudo bem, os outros não vão morrer. Ele chegou a ver
verbalizar isso. Então, o que nós pensamos em todas essas questões todas, né, é que nós não temos sido sujeito da história, né, o sujeito da política. Em determinado momento, nós mesmos, o povo, achamos que a política é um negócio de safadeza, é um negócio de esperteza, é um negócio para quem tem dinheiro, é um negócio para quem quer crescer na vida, não temos nada que se meter em política. Isso tudo é do interesse da elite. Tudo isso é do interesse da classe dominante, que o povo não seja sujeito da política, para eles serem os profissionais da política, para eles não fazerem da política essa coisa do toma lá, da cá, do dando que se recebe, da enganação, do oportunismo. Então, nós refletimos sobre isso. O movimento sindical, popular, militar, a cidadania, enfim, e nós sabemos, com as lições que tiramos, as experiências vividas, que a política mesmo é a construção do bem comum como protagonismo das pessoas. O orçamento participativo foi uma experiência dos nossos governos que buscou colocar em prática isso, que foi uma boa semeadura. Claro, depois vieram outros governos e hoje o orçamento participativo não tem nada a ver com aquele raiz, mas na cabeça e no coração de muitas pessoas, eles querem recuperar aquela experiência e ir mais longe, mais espraiadamente, mais aprofundadamente. Então, nós temos experiências importantes para recuperar, aperfeiçoar e ir mais longe, porque por termos isso no coração, na consciência e na nossa prática, as elites nos olham com muita desconfiança, porque pensar o Estado, essa máquina poderosa que é o Estado, o Estado, eu falo, não é uma unidade federativa. O Estado do Rio Grande do Sul é uma unidade federativa do Brasil, que é uma república federativa. O Estado brasileiro são a União Federal, os governos estaduais, o Distrito Federal e os mais de 5.500 municípios. E os três poderes, legislativo, executivo, judiciário, nas três dimensões, federal, estadual e municipal. Esse é o Estado. É uma máquina que é sustentada pelo trabalho de todos nós. E quem a controla na história do nosso país? Desde o Brasil colônia, quem controlou a máquina do Estado nunca foram os trabalhadores. Nunca. Lá no Brasil colônia, a riqueza era gerada pelo trabalho escravo. E o escravo não é ser humano, é coisa para ser comprada, para ser vendida, para ser morta, para ser explorada, para ser, de qualquer forma, subexplorada, sem nenhuma previdência, sem salário. O menino vai lá para casa, para senzala e come os restos que sobram da casa grande. Então, vejam, hoje a elite brasileira, a classe econômica mais poderosa, ela tem na sua mentalidade aquela base histórica do escravismo. Para ela, primeiro o trabalho, o esforço de trabalhar, não é para a elite, não é para o seu filho, não é para a sua família, tem que ser para o operário, para o trabalhador fazer o trabalho, não é? Então, a frase, então, o trabalho dignifica o homem, para eles tem todo sentido, que nós temos, o trabalho faz o homem. Então, nós temos, e eles, assumindo o governo, através do golpe que deram o governo da Dilma, depois nós foram com as fake news, possibilitando a eleição desse
cidadão, eles começaram a destruir as conquistas historicamente obtidas pelos movimentos sociais, por gerações, inclusive, a CLT de 1941. Eles pisotearam em cima da CLT. Os direitos sociais trabalhistas, previdenciários, da mulher, da criança, as pessoas portadoras de deficiência, as coisas que aos poucos os movimentos sociais foram conseguindo, segurando em leis, eles estão pisoteando em cima, reduzindo, eliminando. E nós temos 33 milhões de pessoas passando fome no país. Fome. Os nossos governos, o Brasil tinha saído do mapa da fome da ONU. Com esse governo, o Brasil voltou para o mapa da fome da ONU. São 33 milhões de brasileiros que não têm as 3 refeições no dia. E que têm andado, inclusive, nas cidades grandes e remédios, procurando comer nos contêineres de lixo, nos lixões. E na Constituição do país está escrito que é dever do Estado, dos governos, garantir dignidade das pessoas. Como é que pode ter 33 milhões de pessoas que não têm o que comer? Num país que é o 3º maior produtor de alimento do mundo. Evidente que a gente tem algo que não podemos naturalizar. A democracia para nós é coisa muito séria, é sagrada até. Porque a democracia é uma conquista da humanidade, mas não é uma obra pronta e acabada, ela sempre tem que estar sendo aperfeiçoada, e não de cima para baixo, de baixo para cima, pelo protagonismo do povo. Por isso que a gente acha que a gente não tem sido sujeito da história para fazer a democracia ser vivida no cotidiano das pessoas. Nós sofremos da democracia imposta de cima para baixo, reduzida, mitigada, a democracia sem povo. Então nós temos que nos assumir como sujeitos da política e não mais objetos dela. E nesse momento nós temos que nos assumir tão candidatos quanto aquele companheiro que queremos trazer para dentro do presidir o Brasil, o companheiro Lula. Nesse momento nós temos que cada uma e cada um de nós sermos tão candidatos quanto o companheiro que nós queremos eleger governador do Rio Grande, o companheiro Preto. Nós temos que ser tão candidatos quanto as nossas candidaturas, mulheres e homens, para a Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional, que é a Câmara Federal e o Senado. Nós temos que nos assumir como sujeitos, não ficar dependendo que isso se arranje por cima, e nós, sem esforço, nós vamos de um jeito ou do outro ser beneficiários. Não. Nunca foi fácil para a classe trabalhadora garantir não só a conquista, mas a preservação de direitos. Nunca foi fácil. Portanto, eu sempre digo, se for fácil, não é para nós. Nós temos que nos empenhar e conquistar. Então, a visão que nós aprendemos das lições que estamos tomando antes, a política, a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. Essa é a política. Essa é a política que nós temos que fazer acontecer no real da vida, para não sofrer a política imposta de cima para baixo. E nesse governo, a política reduzindo o Estado e a própria Constituição como uma propriedade do governante. Nós, o povo brasileiro, com muito sacrifício, conseguiu, por exemplo, se libertar de Portugal, naquele episódio do Grito de Ipiranga e tal, os países sem entender, os milagres por aqui e tal, e o povo assistiu o grito. Depois foi o povo que resistiu o exército
faz parte. O povo egípcio sofreu violência, foi dizimado pelo exército, pelas forças da classe dominante, mas garantiu a independência. Depois veio a república, e foi um golpe militar, a república. O Deodoro era amigo do rei, foi nomeado pelo rei governador do Rio Grande, que era polícia. Mas a repente, pela guerra do Paraguai, que foi uma desgraça para o povo paraguaio e para nós, o Brasil se endividou até os fios de cabelo, com a Inglaterra, outra coisa. Os militares vieram de lá achando que tinham que ser glorificados aqui, e o Império estava endividado, não tinha como. Se criou uma famosa crise militar na época. E ali, naquele episódio também, o rei deu uma passeada, gostava de fazer, a princesa Isabel baixou a Lei Áurea e libertou todo o escravo. Libertou, sim, agora você se diz, sem foi evidência nenhuma, sem salário, sem política nenhuma, onde é que iam morar? Como é que iam viver? E aí os escravocratas, os usineiros, donos das grandes lavouras de algodão, de cana, até mesmo de café, ficaram bons. Essa princesa louca nos tirou a nossa propriedade. Eu tenho título que comprei os escravos. Tinham, claro, os escravos chegavam de barco, navio no rio, e tinha um cartório lá, porque os escravocratas iam lá e escolhiam os escravos, olhavam os dentes, olhavam a perna, o braço, o tórax, as mulheres eram sadias e compravam e assinavam um título. Então era uma mercadoria, compravam, assinavam um título e eles guardavam os títulos. Então, a Lei Áurea, como é que é? E a propriedade, o sagrado direito da propriedade, reclamaram o direito de propriedade, eles tinham que ser indenizados, porque tinham tirado deles algo que eles compraram e tinham prova que era o dono daquelas títulos. A República tinha, o golpe tinha declarado a República. O Brasil não era mais, portanto, uma monarquia. E os monarquistas, muitos deles se tornaram republicanos por conta de que a princesa tinha traído eles com a Lei Áurea. Vejo que aquela liberdade dos escravos sem previdência, sem salário, sem previdência, sem nada, mas outros usineiros se sentiram traídos porque os escravos eram mercadoria comprada. O Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda da Primeira República, chegou a queimar parte dos arquivos. Queimou para isso. Foi um prejuízo para a história. Hoje estou aí atrás daquele documento, mas foi a forma que ele comprou para não indenizar. Foi um jeito de não usar arquivos de troço e queimar os títulos. Queimar os títulos. Isso é um episódio, os historiadores escrevem sobre isso. Aliás, a nossa história oficial, a gente tem que discutir, ler tantas outras coisas, as nossas escolas, as nossas universidades têm que questionar tanta coisa que a história oficial esconde ou conta. Então, veja, aí nós vimos, de repente, os escravocratas se tornaram republicanos. Por quê? Porque queriam ser indenizados pela Lei Áurea, tomar a propriedade dele, que era do escravo. Coisa para eles, aquilo, o ser humano é coisa, é mercadoria, como hoje. Hoje o ser humano é coisa, é um número, uma estatística. É uma mercadoria, uma prateleira que se compra, se vende, se troca. Os velhos chegam um tempo que não estão mais produzindo, não tem política para entender, não sei se a gente dinheiro que possa pagar casa, velho pobre. Hoje, nas cidades grandes, tem pessoas idosas morando debaixo das marquises, debaixo das pontes. São peças descartáveis. E muitos são jogados para a periferia das cidades como se joga o lixo.
rejeição que também foi expressa durante a pandemia pelo governo, a frieza que o lá se relacionou com 680 mil mortos, que poderiam ser muito menos. Então, nós temos que sim pensar sobre isso. Não é só ganhar uma eleição, é semear também a esperança de uma justiça, igualdade, fraternidade, e que o nosso país tem que fazer parte desse mundo. Não parte dos que promovem a guerra, as injustiças, a exploração, a destruição da natureza, né? Condenando o futuro para os nossos filhos, para os nossos netos. Cabe a nós, nessa campanha, falar sobre isso. Entre nós, evidentemente, falar com as pessoas, sem empurrar para elas um conflito, se alguém tivesse com toda a verdade. Ali é uma instigação da pessoa, refletir sobre o voto que ela vai fazer, né? Mas ela pode decidir, né? Se é aquilo que eu vou acreditar. Mas as ideias que nós devemos transmitir, fazendo as pessoas refletir. Não pode ser assim mesmo. Como é que pode a natureza estar sendo destruída paulatinamente? Como é que pode ter milhares de pessoas com fome no mundo e o mundo capitalista riquíssimo não transfere comida que sobra de um lugar para aquele lugar para que não tem nada? E, no entanto, transporta armas poderosas, pesadíssimas, tecnologicamente custosas, né, para ir se meter nas guerras, né, em diferentes partes do mundo. Né. Tem uma indústria de armas poderosíssima, assim como tem uma indústria química que produz remédio não para curar a doença, né, mas para tratar e ganhar muito dinheiro. Né, para não ter nada. Doença tem 10, 15 remédios, mas nenhum para curar. Né. Então, é por isso que nós também acreditamos na ciência e na tecnologia, mas não apropriada, né, privadamente pelos grandes grupos econômicos. A ciência e a tecnologia, a pesquisa produzida nas universidades públicas, nos laboratórios públicos, na pesquisa, que às vezes é demorada. O grande grupo econômico quer uma pesquisa rápida, para ele gastar e imediatamente se ressarcir do gasto com aquela pesquisa. E na área da saúde, por exemplo, de curar uma doença, alguma coisa, tem que fazer uma pesquisa prolongada, comparar muita coisa, territórios, espaços diferentes. E isso é só o poder público pode fazer isso e deve fazer isso. E nós não temos feito, porque os governos estão atendendo os interesses desses grandes grupos. 500 grandes empresas no mundo, diferentes áreas, dominam 80% da economia mundial. E o mundo não tem paz. O mundo tem doenças. Esse é o capitalismo que dizem que não defende o capitalismo, é comunista, socialista. Essa é a questão que nós não podemos nos abalar quando nos chamamos de socialistas e comunistas, porque defendemos princípios humanitários, a solidariedade, a paz, o fim de toda e qualquer discriminação, seja de etnia, seja de gênero, seja de geração, e defendemos a natureza, a mãe natureza, que tem tudo para nos oferecer e nos oferece se nós pudermos trabalhar sem agredi-la, sem destruí-la. E a ciência e a tecnologia nos possibilitam isso, se não for apropriado do ponto de vista privado por esses grandes grupos. Então nós também temos uma missão, uma escola pública de qualidade, um instrumento adequado para nós produzir a nossa ciência, os nossos cientistas, e trabalhar no sentido que a comunidade seja a principal beneficiária. Hoje, por exemplo, tem muita coisa. Eu fui bancário, por 35 anos, quando eu era bancário, não tinha máquina, assim, uma vez, para fazer uma coisa, uma manivela, e bancário, hoje, isso aqui resolve.
tanta coisa, né? E antes a gente tinha aquele esforço enorme, mexendo aqui, e ali e tal, de longe que não telefone. Então, tudo isso aqui é importante porque reduz esforço, orienta melhor, e isso teria que ser em benefício do ser humano. Mas hoje o ser humano está prisioneiro disso. A empresa privada faz isso aqui para ser memória, não tem que substituir por outro. O consumismo, ou ficar prisioneiro do teu empregador, que tem um aparelho desses, que trabalha, como eles chamam, de home office. Então, a tua jornada de trabalho é 24 horas. Na verdade, com o avanço da ciência e da tecnologia, a jornada de trabalho tem que ser menor. Redução de jornada de trabalho sem redução de salário. Então, companheiros, eu encerrando aqui, mas eu acho que é importante a gente, nessa campanha, em outras, ter essas questões refletidas por nós. O campo da esquerda, o campo do socialismo democrático, humanista. Então, para nós, uma campanha não é simplesmente obter o voto. Muitas vezes a gente não ganha eleição, mas semeia ideias, propaga paz, propaga o entendimento, desperta as pessoas para ter uma convivência compartilhada, e isso é muito importante. O trabalho cooperativo, as experiências enormes que companheiras mulheres estão fazendo nas periferias da cidade, a pequena agricultura, a juventude também se organizando, para uns passarem para outros conhecimento, mesmo que o mundo capitalista esteja fazendo a cabeça dos nossos jovens. Hoje tem, os jovens não leem mais livro. O livro parece uma batata quente na mão dele. Porque a ciência e tecnologia apropriada por grupos empresariais, ela desvirtua o papel do apreender o conhecimento, de ir buscar o conhecimento em fontes variadas. E o livro é coisa importante, tanto essa visão distorcida da leitura está na cabeça dos governantes, que este cidadão que nos desgoverna anda propagando o acesso aberto, livre às armas. Ele chega a dizer que o povo armado jamais será no seu pilar. Nós achamos que o povo tem que ler mais. Em vez de armas, nós queremos distribuir mais livros. Professores qualificados, dignificados, recebendo um salário justo em dia, cientistas produzindo ciência, a pesquisa chegando nos espaços onde ela precisa, a partir daqui, produzir conhecimento que resolvam questões de hoje e de amanhã, para o ser humano viver mais tempo e viver bem, dignamente. Por isso, companheiros e companheiras, nós queremos e devemos eleger essa visão, a política como construção do bem comum, com o protagonismo das pessoas, e o Estado de Direito democrático republicano não ser propriedade do governante, da sua família, dos seus amigos, dos seus partidários, dos seus financiadores de campanha. O Estado democrático de direito republicano tem que funcionar bem e melhor, e não para poucos e alguns. Tem que funcionar bem e melhor para a maioria da população, onde estamos nós, o povo trabalhador. E para isso acontecer, o Estado democrático de direito republicano não pode estar sob o controle pessoal e individual de quem quer que seja. Para o Estado democrático de direito republicano funcionar bem e melhor para a maioria da população, ele tem que estar sob controle público e não particular ou privado. E é por isso que encerro que nós vamos no dia 2 votar com essa consciência, esse sonho, essa esperança. Vamos votar
13, Lula lá. Este modesto criado de vocês, há recém com 81 anos, é candidato ao Senado.